Olá, meus amigos, boa noite, boa noite. Vamos lá, estamos iniciando esta live nesta noite de quinta-feira, hoje, dia 10 de setembro. Tem alguém já aí, já tem alguém acompanhando, já vejo gente chegando. Você vai compartilhando com seus amigos, porque o papo hoje é muito sério. O papo é extremamente importante. Vamos falar um pouquinho hoje de gratidão, tá certo? Vamos falar um pouquinho de gratidão, vamos falar da nossa cidade de Chapecó. Quero falar um pouquinho de você, mas eu quero falar muito de mim. Bom, aqui de fundo, eu só primeiro vou fazer um agradecimento, Estúdios Company, aqui em Chapecó, que gentilmente nos cedeu esse espaço para a gente fazer essa live, bater um papo descontraído com todos os nossos amigos, seguidores, aqui de Chapecó de uma forma muito especial. A imagem de fundo, você pode acompanhar aí, a nossa bela Chapecó. Aí o pôr do sol, é evidente que não é a imagem ao vivo agora, não é uma imagem de uma foto, e aí se percebe a beleza desta majestosa, querida e maravilhosa cidade. Cidade de oportunidades, cidade que abriu os seus braços e as suas portas desde o seu primeiro momento até os dias de hoje e continua recepcionando gente de todos os lugares do país. Inclusive, eu quero falar também dos imigrantes. Nós temos os imigrantes que ajudaram a fundar Chapecó, italianos, alemães, e assim vai, né? Mas temos os imigrantes mais recentes. Eu diria que estamos na ordem de 12 a 13 mil novos habitantes em Chapecó. Gente que veio do Haiti, do Senegal, da Venezuela. Esse é um dos assuntos que eu quero abordar com você. Mas, gente, olha, hoje, dia 10, estamos às vésperas das convenções, aonde agora, no próximo dia 16, o meu partido, o partido que eu faço parte, haverá de fazer a sua convenção para oficializar os seus candidatos a vereadores, a prefeito, e também na aliança que acompanha o PSD, a composição de prefeito e de vice-prefeito. Eu quero hoje, oficialmente aqui, me apresentar como pré-candidato a prefeito da cidade de Chapecó pelo PSD. Primeiro, até chegar à pré-candidatura, que vamos oficializar a candidatura no dia 16, eu preciso aqui bater um papinho e rememorar alguns momentos e alguns fatos, mas eu quero que você preste atenção, compartilhe ao máximo que você puder. A sociedade chapecoense, o país sabe e conhece muito a minha história. São 8 eleições que eu disputei. 8 vitórias, 7 mandatos exercidos. O primeiro de vice-prefeito, lá em Pinhalzinho, depois prefeito, deputado estadual, prefeito de Chapecó, 2 mandatos, e depois deputado federal, secretário de Estado da Agricultura, deputado federal reeleito, e por fim, mais uma vez, deputado reeleito, mas infelizmente não empossado. Eu quero, porque muitas pessoas não conhecem muito bem essa história, e até porque aí eu começo o assunto da gratidão. A primeira oportunidade que tive na minha vida foi aos 14 anos de idade, lá na minha gloriosa cidade de Nonoai, onde eu era chapeiro. Sabe o que é chapeiro? Aquele que faz o x-salada, o hambúrguer, a torrada, o misto quente. O meu patrão, meu querido amigo Zangão, grande Zangão. Aliás, era grande mesmo, né? Apelido dele. Eu e o Martelinho, lá de São Carlos, com 14 anos de idade. Então, eu sei o que é trabalhar dos 14 anos de idade. Depois, muita gente não sabe, mas eu acabei ingressando na Marinha do Brasil, lá no Ceará, e virei fuzileiro naval em Natal, Rio Grande do Norte, em 1984. Até 87, quando transferido para o Rio de Janeiro, lá no Batalhão de Engenharia do Corpo de Fuzileiros Navais, iniciei minha atividade como radialista. No Rio de Janeiro, fazendo cursos no Centro Brasileiro de Áudio e Vídeo, estágio na Rádio Bandeirantes, Departamento de Esportes, sob a chefia do meu querido Carlos Ramiro, narrador de futebol, coronel aposentado da Aeronáutica. Gratidão ao coronel Carlos Ramiro, que acreditou naquele jovem que tinha vontade de vencer na vida. Gratidão ao Zangão, que me deu a oportunidade de aprender a fazer o hambúrguer. Aliás, até hoje eu sou metido nisso, né? Gratidão ao
ao meu irmão, que me deu carona de caminhão para sair de Nonoá e lá para o Ceará, para entrar na Marinha. Gratidão, seu Edmilson, que me abriu as portas para poder entrar na Marinha do Brasil. Jamais esqueci de cada um deles, sempre fui grato e sempre sou grato pela primeira oportunidade que me deram. Quando chego a Pinhalzinho, meu sonho maior era apenas ser radialista. E tive a oportunidade. Gratidão, Dr. Valério Brau, juiz de direito aqui em Chapecó, proprietário da emissora, com o grupo de associados. Elmo Zanchetti, que foi meu primeiro patrão, carteira assinada. Gratidão por ter acreditado em mim, me dar a oportunidade de aprender a narrar o futebol, de aprender a fazer um programa policial, de ter uma grande audiência no rádio. Gratidão quando tive a oportunidade de ser candidato a vice-prefeito. Me tornei vice-prefeito daquela terra em Pinhalzinho no ano de 1996. 97 assumi um mandato. Sou grato pela oportunidade que tive quando fui convidado para vir aqui a Chapecó fazer um teste no SBT. Me lembro até hoje. Lá estava o Paulo Heller, diretor da emissora, Mário Tomasi, que me trouxe junto. E diz, fala na frente da câmera qualquer coisa. Deu certo, me contrataram. Tive a oportunidade de ter uma das maiores audiências em televisão aqui nessa cidade. E lá de vice-prefeito, fazia programa de rádio de 8 às 10h30, todos os dias em Pinhalzinho. Me deslocava a Chapecó de meio-dia, 1h da tarde, e ficava na televisão. Fazia o programa, recebia o meu salário, que sustentava a minha casa. E voltava para Pinhalzinho para fazer um programa policial, depois da expediente na prefeitura durante 4 anos, 100 quilômetros por dia. E tem gente que diz um ditado, diz, olha, você vê as cachaças que eu tomo, mas não vê o tombo que eu caio. No dito popular é o seguinte, muitas vezes vê que tu compra um carro novo, mas não sabe o quanto tu trabalhou para ter aquele carrinho. Então eu conquistei tudo isso. Meu sonho era só ser vereador, eu virei vice-prefeito. Quando você sonha e acredita, é possível realizar. Fé, confiança. Assinei uma certa feita. Nas férias do prefeito, apenas um documento que o país inteiro conhece. Confiei demais no prefeito Darcy Fiorini, a quem confio até hoje. Homem correto, homem sério, homem digno, um homem honrado. Porém, aquela assinatura, uma única assinatura, me fez durante 20 anos penar. De lá de vice-prefeito, me tornei prefeito da cidade, graças a Deus, com 1 ano e 3 meses, fizemos obras, revolucionamos a cidade de Pinhalzinho, até que o último distrito industrial construído naquela cidade foi da minha gestão. Está lá. Via Paralela, Centro de Esportes, Centro de Eventos, iniciado por mim, concluído pelo meu compadre, o prefeito Anacleto Galon. Rodoviária, iniciada por mim, concluída pelo meu compadre, que era meu vice-prefeito, virou prefeito. E de lá, meus amigos, com 1 ano de mandato, o desafio vai ser deputado. O medo de perder o trabalho era a minha renda, afinal de contas, tinha salário de vice-prefeito, aliás, de prefeito, tinha salário de radialista, tinha salário na televisão. Para quem era chapeiro e pouco estudo, você não podia perder o que você conquistou. O medo de arriscar, o medo de perder, era tamanho que... Eu digo, bom, para quem nasceu pelado e careca, porque afinal de contas é assim que a gente vem ao mundo, e nada tinha, eu vou para mais um desafio. Só 1 ano de prefeito, hein? Renunciei, o mandato me tornei o 3º deputado mais votado de Santa Catarina, e o deputado estadual mais votado da história de Chapecó, com 19.500 votos, aqui em Chapecó, se não me falha a memória. Estava exercendo o meu mandato, estava aqui um espetáculo, contratado pela TV em Florianópolis, fazendo o programa diário no SBT Floripa, abrindo portas, conquistando audiência, mas todos os sábados um programa de rádio em Pinhalzinho, de carro ia, de carro vinha, e cumpria a minha missão como deputado. Quando em Chapecó, um grupo de empresários liderados pelo meu querido amigo Antônio Rebelato, empresário dessa cidade, me convidou para mim ser candidato a prefeito. Eu digo, não posso. Chapecó é a terra de muitos líderes, muitos empreendedores. Diz, não, João, olha, você tem que vir para cá, porque está difícil, o PT governa. O prefeito, se não me falha a memória, era o Pedro Kizai, o PT é muito forte, ninguém tira.
Aquela disputa eleitoral, sabe como é que é aquele negócio? Eu digo, não posso, gente, eu estou bem. Olha, eu conquistei agora o mandato. Para mim, deputado, meu Deus do céu. O chapeiro virou deputado, o radialista virou deputado. Era o sonho da minha vida. E, de repente, eu me coloquei à disposição. Junto com a Fábio, minha esposa, com a Caroline, que tinha 5 aninhos, se não me falha a memória, viemos para o desafio. Aceitamos e viemos. Disputamos aquela eleição com suor, com lágrimas. Caminhamos todos os bairros. Conversamos com as pessoas, abraçamos, choramos, nos emocionamos. Mas eu tinha fé. A fé move montanhas. Eu tinha muita fé. Pois nós tivemos uma extraordinária vitória. E aí, meus amigos, muitos amigos disseram, João, cumpriu tua missão, não precisa fazer mais nada. Digo, ora, que é isso? Não, eu não vim só para tirar alguém do mandato. Eu não vim para desbancar ninguém. Eu vim para cumprir missão. E a missão que me foi dada era ser prefeito desta terra. Assumi em janeiro, lá de 2005. Então, logo assumimos o governo, um grupo de jovens. Era todo mundo gente nova. Eu tinha o quê? 38 anos de idade. O meu chefe de gabinete tinha 20 e poucos anos de idade, que era o Heron. O meu procurador jurídico, o doutor Antônio Gavazzoni, tinha 20 e poucos anos de idade. Era um grupo muito jovem, mas com muita vontade. Formamos uma verdadeira seleção. Trouxemos os melhores que nós tínhamos para poder nos ajudar na gestão. Gestão pública, senhores, eu quero compartilhar com cada um. O gestor público tem que ter coragem, discernimento, respeito pelo povo e tem que ter foco. Muita gente não apostava nisso. Nós iniciamos aquele mandato e uma das coisas que eu observei em Chapecó era o quê? A gloriosa Associação Chapecoense de Futebol estava encerrando suas atividades. Havia um movimento para trocar de nome, porque não tinha dinheiro para pagar as contas. Não havia dinheiro para pagar salário dos atletas. O estádio estava caindo aos pedaços. Quem é que não lembra quando caminhava em torno do estádio regional de Condá? De um lado tinha a chamada Coreia, o muro querendo cair. Alguns meninos ficavam se drogando embaixo de uma pequena árvore. Meu querido Casagranda, do Chalé do Mel, é testemunha. Quem é que não lembra quando as mulheres iam ao estádio? Não podiam tomar água porque tinham que ir ao banheiro e banheiro não tinha. Quem é que não lembra que estava tudo parado? Tive a oportunidade de ter a coragem de reunir um grupo de empresários. E eu quero aqui ser muito grato, gratidão aos empresários desta terra que me deram esta oportunidade. Que me chamaram numa reunião, aliás, eu pedi esta reunião lá dentro do centro empresarial, quando reunimos. Expliquei, gente, a Chapecoense é um patrimônio do povo. Nós não podemos deixar isso acontecer. Vamos nos unir e vamos manter esse time em pé. Eu digo, olha, como é que faz? Eu digo, cada um tem que ajudar com um pouco. Eu digo, me permito usar a minha influência como prefeito desta cidade. Eu vou bater de porta em porta e vamos buscar os patrocinadores. Eu me lembro até hoje de 2 nomes que Deus o tenha. Falecido Casquinha, que se prestou a ser o presidente interino naquele período. Aliás, o Ivan Carlos contribuiu com isso, que o Casquinha viesse. E seu Edir Demarco. Juntos, com o apoio de um grupo de empresários, iniciamos aquela via sacra. A você, torcedor da Chapecoense mais jovem, talvez essa história você não conhece. Mas os mais antigos e as torcidas organizadas, com certeza lembram disso. Quando formamos aquele pacto em 2005, olha, quase caímos para a Série B do Catarinense. Mas nós não podemos esquecer de José Paraíba Teles. Era um empresário em Chapecó muito forte, muito bem estruturado, que tinha uma paixão pelo futebol, assumiu o clube por conta, antes, 2003, 2004, mas com a ignorância, ou seja, completamente ignorado pelo poder público, que nem sequer as portas do estádio queria abrir, nem energia queria pagar, mas o Paraíba Teles aguentou, pagou, custeou, trouxe até o Palinha, jogador da seleção brasileira, para jogar em Chapecó em 2005, eu me lembro. Quem é que não lembra daqueles momentos fatídicos? Quem é que não lembra do sofrimento daquela gente? Os atletas não tinham sequer o alojamento, nem comida no alojamento tinham.
se não eram os donos de mercado, se não era cada um levar uma cesta básica, esta pobreza no futebol nós enfrentamos. E foi aí, exatamente aí, que mais uma vez o sonho ele foi realizado. Edir e vários outros empresários, eu não vou citar para não cometer injustiça. Fomos à luta, vende rifa, vende janta, bate de porta em porta, arrumamos os patrocinadores para poder pagar, sim, o salário dos atletas. Sabe quanto era a folha de pagamento, senhores? 60 mil reais. Era o orçamento que a Chapecoense tinha. Não, não era 100 milhões, era 60 mil reais. E com 60 mil reais, mas com sangue na veia, sangue nos olhos, com a garra de uma torcida, o desafio foi lançado. Se a Chapecoense fosse campeã catarinense, nós construíamos um novo estádio. Em 2007, a Chapecoense sagra-se campeã catarinense de futebol. Quem não lembra? Aquela linda festa no estádio de Condá, aquele barro, todos nós na lama, comemoração. E aí, minha gente? O desafio feito, porque afinal foi lá em Criciúma, a primeira partida aqui, já estávamos na Copa do Brasil. Em seguida veio a EFAP. Eu me lembro que mandei fazer a maquete, contratei o projeto e lançamos o projeto da Arena Condá. Mais uma vez a dúvida. Isso é louco. Esse prefeito é doido. Como é que vai fazer esse estádio? Isso não vai fazer nunca. Quem é que não lembra disso? Não vai fazer nunca. Deixamos exposta aquela maquete lá durante a EFAP, as pessoas vinham, visitavam, tiravam foto, mas era praticamente unanimidade. Não vai sair do papel. Eu quero confidenciar para você, meu caro amigo aqui de Chapecó. Sabe como é que começou a Arena Condá? O PROCON de Chapecó tinha em caixa, vamos lá, eu acho que é algo perto de 2 ou 3 milhões. E nós não tínhamos dinheiro em caixa da prefeitura para fazer estádio, mas o PROCON não tinha sede. Quando eu reuni a diretoria do PROCON, perguntei, gente, para que serve o dinheiro do PROCON? Pasmem, senhores, sabe o que é que se usava o dinheiro do PROCON em Chapecó? Toda a receita, ao longo dos anos, curso de capacitação. Folders, jornais e curso de capacitação. Digo, mas como é que come 3 milhões em curso, meu Deus? Digo, vamos fazer o seguinte, reúne o conselho e vamos construir a sede do PROCON. Chamei o procurador jurídico, pode, doutor? Pode. Então a sede do PROCON vai ser dentro do estádio. Aproveitamos aqueles 3 milhões ou 2 milhões, se me falha a memória. Aproveitamos o dinheiro das contas dos servidores que nós fizemos a venda para o Banco Santander. Somado o dinheiro, lançamos o edital, licitamos. A manhã gloriosa, quando nos reunimos ali no estádio regional em Condá, quem é que não lembra? Cronistas esportivos, torcedores da Chapecoense. As escavadeiras derrubaram os muros e as pessoas disseram, mas será que vai construir? E dito e feito, num curto espaço de tempo, levantamos a primeira ala da Arena Condá. E em torno dela não era o estádio do futebol, era uma arena. E o propósito era o quê? Não apenas o futebol, mas sim parar de pagar aluguel. Foi quando em torno das arquibancadas trouxemos parte da Secretaria da Educação, PROCON, e lá estava a primeira ala da Arena Condá. Já era fato. Em seguida, saudoso governador Luiz Henrique da Silveira, não esqueçam deste nome. A história não pode ser apagada. O mundo não começou ontem. Ao longo da história, muitos homens contribuíram com esse país. Luiz Henrique, atendendo meu pedido, me liberou um recurso para que fizéssemos a nova ala. Em tempo recorde, construímos a nova ala. E aí estava a Chapecoense, e aí o momento era outro. E já estávamos campeão do Catarinense na Copa do Brasil. Diretorias, empresários se unem, todos assumem, todos mutuamente se ajudando. Veio a saga da Chapecoense, e aí vem Sandro Palaoro, Neizinho Maidana, Isair Gambato, que sempre no bastidor, sempre movimentando os empresários para ajudar a pagar a conta. Ah, como é fácil ser torcedor de um time da Série A, que ganha 100 milhões em um ano no orçamento. O difícil era quando não tinha dinheiro para dar comida para o jogador no alojamento, andar de ônibus por esse estado afora. Eu consegui um ônibus do Paraguai uma certa feita, andando do Paraguai da Receita Federal. Neizinho lembra ainda? Nós pegamos e plotamos aquele ônibus, era o ônibus da Chapecoense. Velho, mas dá para andar. Às vezes a viagem ia no meio do caminho, tinha que consertar.
Então eu falo desse caminho todo para dizer a todos vocês. Esta Arena Condá que está em pé hoje tem a nossa digital. A minha, de Zé Cláudio Caramori. De Luiz Henrique, de Raimundo Colombo. Juntos, até o próprio deputado Merizio junto comigo, conseguimos viabilizar uma parte do recurso para a Arena Condá. Eu cumprimento toda a diretoria ao longo da história para dizer a todos vocês, é possível sim construirmos aquilo que a gente sonha. Quem é que sonharia que a Chapecoense chegaria na Série A do Brasileiro? Quem é que sonharia que este time seria a sensação do país? Quem é que diria que Chapecó estaria no status que está hoje, entre um dos principais PIBs do Brasil? Sabe por quê? Porque foi à custa de muito trabalho dos empresários desta terra, às custas de muito esforço do nosso trabalhador. Mas me perdoem também dizer que participamos disso lá em 2005, quando nós revogamos uma lei que proibia o funcionamento do horário do comércio, que permitiu lojas, mercados abrirem de acordo com a sua necessidade. Transforma-se a cidade, novos condomínios, loteamentos, prédios, mercados. E os mercados aqui de Chapecó, olha, se eu for nominar, vou ser injusto. Quantos mercados prosperaram, criaram redes de mercados locais, empreendedores daqui. Ah, como é importante os que vieram de fora, sejam bem-vindos, invistam, nos deem mais oportunidades. Mas não são mais merecedores do que aqueles que acreditaram bem no comecinho, que começaram com uma bodeguinha pequena, e depois se transformaram em 3, 4 mercados de bairro. Parabéns a vocês, investidores, e é assim que nós conseguimos melhorar esta cidade. Ah, lá em 2005 também, a entrada da cidade de Chapecó era um trilho. E muitos diriam, quando é que vão duplicar esse acesso? Tivemos a coragem de contratar, pagar o projeto, para executar esta espetacular duplicação, que teve várias digitais, mas a primeira foi do Poder Público Municipal, foi da Prefeitura de Chapecó, quando tivemos a coragem de contratar o projeto e executar essa obra. Ao longo desse caminho, muitos homens públicos foram crescendo conosco. Alguns do anonimato, alguns que nunca conseguiram sucesso em suas eleições, vieram junto de nós e começaram a ter sucesso. Eleitos, prosperaram, cresceram, viraram homens públicos, fizeram parte da nossa equipe e nós sempre compartilhamos. Sabe que na minha eleição, e no meu mandato, quando reeleito em 2008, eu renunciei ao mandato e oportunizei o meu vice-prefeito Hélio Sela, homem digno, empresário do bem, para que governasse durante um ano. É compartilhar, é respeitar, é socializar, é não ser egoísta, é não ser dono do poder. O poder não pertence ao homem público, o poder pertence ao povo. O homem público é apenas um operário do povo. Ele tem que respeitar as pessoas. A vaidade não pode fazer parte da vida do homem público. E assim nós estamos criando, oportunizando. Zé Cláudio Caramori, empresário, querido amigo, o homem popular, veio a ser o nosso vice-prefeito, saiu do sossego da sua casa, veio para o nosso desafio e juntos construímos muitas obras. A Rua Araras, lá, Zé, começamos, José terminou, contorno viário, corredores de ônibus, e assim sucessivamente, meus amigos. Eu dizia, e a Fábio, minha esposa, a gente fez um trabalho com os idosos, e eu dizia para cada idoso, gente, eu vou fazer uma cidade para os velhinhos, a cidade do idoso. Mas como é que é isso, João? Deixa para mim, aí a Fábio, juntamente com a nossa equipe, lá estava a Belenite, estava a equipe da assistência social, vamos desenvolver o projeto, e não é que deu certo. O projeto modelo para o país, cidade do idoso, porque nós sonhamos e acreditamos que era possível. Melhoramos a qualidade de vida dos homens e mulheres da terceira idade. Muita gente que parou de tomar remédio para depressão, porque encontrou alegria na convivência com outros idosos. Quando eu via as crianças nas escolas, a professora Astrid, eu digo, olha, professora, vamos fazer uma cidade para as crianças. E lá nós fizemos a cidade da criança, projeto modelo para o Estado, para o país. Então muitas pessoas se formaram conosco. O caminho vem, de repente, já deputado, secretário da Agricultura, trabalho graças ao bom Deus com a equipe que tive da Ipagre, Cidasc, colegas de trabalho, realizamos um trabalho gratificante, que me permitiu ser
o segundo deputado federal mais votado do sul do Brasil, 221.409 votos. Gente, isso é voto demais. Eu fui o mais votado do Paraná, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Perdi por 7.000 para o senador Espiridion Amin, ex-governador, e faz um grande trabalho no Senado. Tive a honra de fazer tudo isso. Você só faz esse tipo de voto se você trabalha. Se você não trabalha, você não faz. Eu viajei esse estado todo. Eu tinha uma vontade louca. Eu digo, eu quero ser, se Deus quiser, governador do estado. Eu sei como eu faço. Era o meu sonho, sabe? E, de repente, meus amigos, tem aquele ditado que o raio pode cair na cabeça da gente. É difícil. E não é que ele caiu. Lembra que eu falei lá de 1999, do meu orgulho de ter sido vice-prefeito? Quando eu assinei só um documentozinho, porque eu confiei no prefeito, um prefeito digno, honrado, que não fez nada de errado. Aquela assinaturazinha, que não tinha significância nenhuma, a não ser a compra de uma máquina nova para ajudar os agricultores em troco de uma máquina velha, que, provado por A mais B, não houve nada de errado. Pois não é que aquilo me levou à prisão. Vocês sabem o que é uma cadeia? Aí, recentemente, alguém no WhatsApp, você foi presidiário? Fui. E fui mesmo. 7 meses. Sabe o que é 7 meses? Você dormir dentro de uma cela, como se fosse um animal. Você sabe o que é isso? Não, você não sabe. Você não tem nem ideia. O pior não é ficar 7 meses dormindo de uma cela. O pior é você ficar sem ter feito absolutamente nada de errado. O que era um sonho vira um pesadelo. Fatalidade, erro. Mas uma coisa que eu tenho orgulho, naquele período que eu vivia num verdadeiro inferno, eu tive a honra, e tenho gravado tudo isso, sabe, manifestações de todos os líderes políticos de Santa Catarina, do PMDB, do PT, do PSD, todos foram solidários, e a unanimidade era, isso é injusto, isto é injusto, a injustiça. Eu até compartilho com alguns amigos que às vezes questionam, eles nem questionam, só dizem, mas tu foi preso. Eu jamais me comparo a ninguém, absolutamente ninguém. Mas a pergunta é, a gente tem que concordar com a injustiça? Não, para destruir alguém nós precisamos concordar com o injusto para destruir uma vida. Para acabar com a história de alguém que trabalha incessantemente. Não é que sou só eu. Mas quantos homens e mulheres são injustiçados no dia a dia? Aqui em Chapecó, vocês acham que é pouca gente? E quando eu falo injustiça, eu não falo só da prisão. Eu estou falando da injustiça do dia a dia. Das vezes, do patrão que é injustiçado pelo funcionário. E muitas vezes do patrão que injustiça o seu colaborador. Daquele pequeno produtor que, para limpar uma área de terra, ele acabou derrubando uma árvore que não devia ter derrubado, mas ele se torna um criminoso. Injustiça. E aí que vem a velha frase. Quer conhecer quantos amigos você tem de verdade em frente à falência? Quer saber quantas pessoas te rodeiam e muitas é por falsidade? Viva da riqueza. O amigo de verdade seu estará contigo na pior hora. Os oportunistas é na melhor hora. É por isso que eu quero falar de ingratidão. Desse caminho todo que eu percorri, comecei a renascer novamente. E muitas pessoas me disseram agora nos últimos dias, ô João, o que tu quer ser pré-candidato a prefeito de Chapecó? Você foi preso. Eu quero compartilhar com cada um e cada uma desta terra. Em cima da minha história, ninguém vai jogar uma pá de cal. E eu quero que você também faça o mesmo. Tenha a coragem de reagir. Quando você estiver na sua razão, reaja. Tenha força. Não se entregue. Não se encolha. Não seja menor. Por mais que muitos daqueles que comeram do seu prato, que viraram gente na sua casa, que se tornaram alguém ao seu lado, muitos destes haverão de jogar pedras em você. É bíblico, né? É bíblico, não é? Judas traiu Cristo. Depois se arrependeu.
Parece que eu estou prevendo isso num futuro muito próximo, né? Parece que eu estou vendo isso já, já. Eu vejo essa imagem logo aí na frente, arrependimento. Amigos, quer conquistar novos amigos, não desfaça dos velhos, preserve-os. Quer buscar novos espaços, não humilhe, não pise naquele que estendeu a mão, não desqualifique. Você quer buscar novos horizontes? Seja grato por onde passou. A ingratidão gera ingratidão. A vida é um espelho. Ela reflete. O que tu desejares para o outro, você terás em dobro. E eu, com a lição e com a oportunidade triste e cruel que tive, aprendi. Mas aprendi demais. Primeiro, a valorizar os de perto. A família, esposa, filhos, seus melhores amigos. Irmãos, a família. Esta é a sua grande tribo de amigos leais e fiéis. Em seguida, olhe para aqueles que estavam consigo naquele momento cruel. Alguns vão lhe virar as costas. E virarão. E tu perguntarás, o que aconteceu? Não, nada. Não, tem nada. Mas não. Então, por esta razão é que estou hoje aqui oficialmente dizendo. Pré-candidato a prefeito em Chapecó. Sim, eu vou renascer e recomeçar o meu caminho. Se tiver a oportunidade de, nas convenções, ser aprovado. Se tiver esta oportunidade, eu quero, se Deus quiser, construir um caminho de prosperidade, lealdade, fidelidade, respeito. Aos ingratos, aqueles que um dia se serviram, como diria, do banquete da Santa Ceia. No meu caso, não é nem o banquete nem a Santa Ceia, mas desfrutar de tudo aquilo que nós podemos construir com trabalho, que se tornaram alguém ao meu lado, e muitos desses buscaram novos espaços com todo o respeito. Alguns fizeram por opção e com respeito. E eu respeito aqueles que respeitaram e fizeram opção respeitosamente. Mas aqueles que no dia a dia tentam a todo instante desprezar, sabendo da injustiça, não merecem o respeito. Eu uso a minha história para compartilhar com a sua história. Certamente você também tem uma história parecida, mais ou menos sofrida, mas cada um tem uma história. O importante, estejamos todos aqui, prontos para mais um combate. Eu quero agradecer a todos vocês e dizer, meus amigos, na próxima quarta-feira, dia 16, as convenções vão oficializar as candidaturas. Eu não quero questionar e nem comentar dos demais, mas eu quero falar apenas deste projeto que estamos liderando. Hoje, oficialmente, pré-candidato a prefeito da cidade de Chapecó. Que Deus nos dê oportunidade de olhar para esta cidade gigante. Eu só encerro para fazer uma observação. Chapecó deve estar hoje com aproximadamente, eu diria, 10 a 12 mil novos imigrantes. Me refiro aos novos, não aos antigos. Italianos, caboclos, não falo desses que vieram lá atrás, ou ao longo do período, ao longo do tempo, americanos, libaneses, não. Eu estou falando daqueles que vieram em busca de uma oportunidade de trabalho, que vieram para cá trazidos nos últimos anos para trabalhar na agroindústria. São 10 ou 12 mil haitianos, senegalês, e também os venezuelanos. Eu estou dizendo isso, sabe por quê? Porque são pessoas que estão trabalhando na nossa cidade. Merecem o nosso respeito, merecem o nosso carinho. Mas vamos nos preocupar com o futuro. Porque são pessoas que também, das quais a maioria absoluta é gente que trabalha. Mas tem muitos que já não estão trabalhando mais. Isto gera um problema para a cidade. Em qualquer lugar gera, independente se é ou não é imigrante ou não, o desemprego gera um problema. Então, esse é um problema que todos nós temos que prestar muita atenção. Meus amigos, um abraço muito forte a todos, bom final de semana. Fiquem com Deus. Obrigado pelo apoio, pelo carinho daqueles que nos seguem, nos seguiram. E tenho certeza, não, ninguém nos derruba. A gente só teme a Deus. Aos demais,
gratidão. Lembre-se da palavra, sempre tenha gratidão para quem te deu todas as oportunidades. Quem gospe no prato de hoje, cuspirá no prato de amanhã. Quem trai hoje, trairá sempre. Que bom, diz um ditado e eu encerro aqui, muitas vezes chama-se de livramento. Quem sabe seja isso, né? Abraço, meus amigos, boa noite a todos, obrigado.